aí os ex-treinadores falaram. Vamos escutar Meu Deus, Oswaldo de Oliveira. Eu vou ter que ouvir isso mesmo, de novo. Vamos ter que escutar. Não dá pra desver isso. Tem gente que não pegou ainda, não assistiu, tá aqui no último lance pra saber o que rolou, depois, né? inclusive, né? Então, vamos... Como é que foi o pós? O Leão depois ele falou... Gente, é o seguinte... Federação Brasileira de Treinadores de Futebol, evento que foi realizado na sede da CBF, que contou com a presença de Carlo Ancelotti no palco. Na abertura, Carlo Ancelotti discursou e também Leão e Oswaldo de Oliveira foram convidados a dar uma palavra na abertura do evento. E o momento foi constrangedor para o atual técnico da seleção brasileira. Vamos escutar. Eu sempre disse que eu não gosto de treinadores estrangeiros no meu país. Estou falando aqui na frente da nossa casa. Aqui não é o dono, o presidente. Aqui são os atletas presidentes dessa instituição. Devemos satisfação e agradecimento a todos. Mas nós temos que estar presente aqui. Então, o que eu mudei? Do lanche lá fora, do café lá fora, para a minha palavra agora aqui. Antes eu falava que eu não suportava e não suportaria treinadores, e você sabe que eu já falei isso, né, Zé? Você sabe que eu já falei isso e não minto, não mudo a minha opinião, mas tenho que ser inteligentemente o suficiente para dizer que nisso tudo tem um culpado, nós. Nós, treinadores, somos culpados da invasão de outros treinadores que não tem nada a ver com isso. Não estamos falando de nome, não estamos falando de nacionalidade, estamos falando de erro nosso. Eu já parei. Eu não sou mais treinador, não sou mais atleta, mas continuo dando a minha colaboração quando solicitado. Portanto, mudei de ideia nesse exato momento. Ele disse que mudou. Como o Leão falou, eu também sou favorável à presença dos treinadores brasileiros, tanto nos clubes como na seleção. Mas eu confesso a vocês, não tem jeito, tem que ser um estrangeiro. Então eu torci para ser esse senhor. Quase que ele apontou para o Geninho, inclusive. Torcia. Digo, não tem jeito. Não tem jeito. Então que seja o Carlo Ancelotti. Pelo jogador que foi e pelo treinador que é. Eu estou muito feliz hoje de vê-los todos aqui. E com uma expectativa muito positiva e otimista do que pode acontecer aos rumos e às pretensões da Federação Brasileira de Treinadores. Tomara, inshallah, nós cheguemos a ter novamente os treinadores brasileiros brilhando, dirigindo os clubes e, quando é claro, o Ancelotti foi embora, depois de ser campeão ano que vem, que volte um brasileiro para a seleção. Muito obrigado a todos vocês. O Oswaldo de Oliveira, ao que parece, já crava que o Ancelotti não fica depois da Copa do Mundo, né? Agora, o grande ponto, trazer um pouco Tomara que depois dessa que ele chegue à Copa do Mundo, né? Que ele tenha paciência de continuar até lá. O meu ponto aqui é o seguinte, o Leão, por linhas absolutamente tortas, ele dá a entender que ele mudou de opinião. Ele traz toda a opinião dele de que não tinha. Depois do lanche e do café, ele fala, eu mudei de opinião. E dá a entender que, ok, os técnicos brasileiros são os culpados de estrangeiros estarem ocupando os cargos aqui. E não diz que não suportaria, ele fala que mudou em relação a isso. O Oswaldo já dá a entender que só abriu uma exceção para o Ancelotti e ponto final. Fragoso, né? Fragoso, não tem conversa. Fragoso, isso que a gente acabou de ver é constrangedor, cara. Foi, para o Ancelotti foi muito. É constrangedor. Eu, se estou no lugar do cara Ancelotti, eu teria saído. Com todo o carinho, todo o respeito. Eu não sou bem-vindo aqui, como vocês estão colocando, confederação de técnicos, não sei o que, dos técnicos brasileiros. Ok, eu estou saindo do palco. Vocês terminem aí o discurso de vocês, depois eu vou conversar com o presidente da CBF para ver se eu fico. Porque o Carlo Ancelotti ficou numa situação constrangedora. Agora, quem teve a ideia de deixar o Leão e o Oswaldo de Oliveira falar? O que o Leão está dizendo aí não é nenhuma novidade. O Leão já falou isso. Já falou isso. O Oswaldo também. Quem foi que deu o microfone para que os dois falassem? E deixassem o treinador da seleção brasileira numa saia justa, de uma maneira constrangedora. Ancelotti, parabéns, tá?
você é um cara diferente. Se eu tô no teu lugar, eu mandava esses caras pra casa do chapéu e tinha ido embora na hora. Porque ele tá entendendo tudo que tá sendo falado ali. Sim. Ele tá entendendo o que tá sendo falado. Ancelotti, parabéns, cara. Você é diferente. Se eu tô no teu lugar, eu saí andando. Para trazer um panorama para vocês comentarem isso, também, Renato e Beckler. Nesse momento, nas 20 equipes da primeira divisão, são 9 estrangeiros trabalhando, 6 argentinos, 2 portugueses, 1 italiano e 11 brasileiros. G4, 2-2, tá? Entre brasileiros e estrangeiros. E entre os 10, na primeira metade, 5-5, podemos brincar assim. E lá embaixo? Nos últimos, vamos lá. O Sport tem o César Lucena, que era o Daniel. Era o Daniel, era o brasileiro. Começou a temporada com o Pepa, teve o Antônio Oliveira também. O Juventude tem o Thiago Carpini nesse momento. O Vitória tem o Jair Ventura. Isso. E Fortaleza Palermo. E o Santos, que é o primeiro que abre a porta da zona, Voivoda. que é o porteiro da zona, tem o Voivoda. O grande ponto desse discurso, eu acho que o constrangimento é ponto comum, mas a minha pergunta para vocês é, quando o Oswaldo fala que volte um treinador brasileiro para a seleção, existe alguma perspectiva hoje de olhar para um técnico brasileiro e falar, este é o técnico que tem que fazer o próximo ciclo? Cara, esse tipo de discurso, a gente pode simplesmente comentar o discurso em si, que a gente já falou o quanto é constrangedor, o quanto é mal educado o que aconteceu hoje. De verdade. Falta de educação. Se eu vou em um outro país e sou recebido assim, eu vou falar, pô, esse povo aqui é uma cambada de lunático. Só que vocês perceberam a fala dos dois treinadores, como elas se implicam muito com o terraplanismo da sociedade que a gente vive? Como é um negócio meio... Como o futebol, ele é parte da sociedade, não tem como. Porque é um discurso do que a gente vê no dia a dia, cara. Assim, se olha, se aparecer os caras do Porta do Fundo e falar, é brincadeira, não sei o que lá, você vai acreditar que é brincadeira. Porque assim, é um absurdo, cara. A gente tem que respeitar esses senhores contribuíram pro nosso futebol, assim como outros. Não, a análise não é em cima deles, é em cima do que eles falaram. Exatamente, ponto. Não é da história, né? Só que esses mesmos caras, eles perderam uma puta de uma oportunidade quando eles eram a bola da vez, de documentar tudo, de fomentar conhecimento, de fazer com que o país olhe pro futebol de uma maneira científica também. E esses caras sempre acharam que não, eles ainda acham que o futebol da época deles é o mesmo de hoje. Aí você me faz uma pergunta, qual que foi o último bom trabalho que esses dois caras fizeram? Eles não têm. Então são pessoas que sentaram no próprio sucesso e que não estão nem aí. A gente deve ficar quieto, porque assim, no dia que eu tiver um dinheiro da hora e não quiser mais estar aqui, eu vou pegar e vou ficar quietinho, vou assistir os amigos e mandar beijo pra vocês. Entendeu? Não vou ficar enchendo o saco. Agora, não é de hoje, isso acontece há muito tempo. O Luxemburgo toda hora abre a boca pra falar uma também, entendeu? E esses caras trabalharam fora, o Leão trabalhou muito tempo no Japão, o Oswaldo trabalhou também no mundo árabe. Tudo bem, mas nunca trabalharam em grande centro. O Oswaldo trabalhou no Japão também. Tudo bem, mas foram bem recebidos, né, Marcelo? Não, claro. Eu acho que nunca passaram por uma situação dessa. O Oswaldo teve uma biografia escrita quando estava no Japão. A questão que eu acho que assim, é o que o Renato matou. A gente pode falar da falta de educação, isso é um ponto. E o outro é que, aparentemente, existe uma autocrítica. Se tem esses caras é porque a gente está trabalhando mal. Só que, se você não sabe por que você está perdendo, você vai continuar perdendo. Então, assim, por que a gente está trabalhando mal? Eu, por exemplo, acho que os técnicos brasileiros são muito incompletos há muito tempo, porque no Brasil, se não ganha 5 jogos, Ricardinho, street. É isso? É isso. Então, o que os caras fazem para se segurar? 1-0, time todo atrás, que o goleiro role quanto tempo for necessário, bola para um grandão lá na frente tentar fazer alguma coisa, para ganhar de 1-0 aqui, 1-0 ali, porque se você perder 3, você é demitido. Quando vem um técnico de fora para cá, ele não precisa desse mercado aqui para ele ficar rodando aqui em 20 clubes, porque se você é demitido hoje do Ceará, amanhã você tá no Bahia, e depois você tá, se você vai bem, aí depois você vai pro Galo, aí depois você vai pro Inter, aí depois você vai pro Corinthians, aí depois você vai pro Cruzeiro, aí depois você vai pro Ceará de novo. O Dorival Júnior treinou quantos times? O último técnico brasileiro da seleção. Quase todos da Treinou 12 times, acho que da primeira divisão. Mas isso está começando a acontecer com alguns estrangeiros também. O próprio Ramon Dias, por exemplo, Ramon Dias já salvou o Vasco, salvou o Corinthians. Foi para 2. Mas o Ramon Dias é um Oliveira. técnico de quase 70 anos, que já rodou argentino que tinha para rodar e agora tá rodando aqui do lado, tá achando outra coisa para fazer. Então, assim, esses caras não precisam ficar aqui agradando. Outro dia, o Leonardo Jardim, técnico do Cruzeiro, falou, eu adoro isso daqui,
Só que a minha frustração com algumas coisas do futebol brasileiro é tão grande que eu fico pensando se vale a pena ficar ou não. Agora, o Leão não tem essa opção. O Leão, e outra coisa, não, só que ele não tinha essa opção. Trabalhando bem ou mal, daqui a pouco outro ia pagar para ele de novo um belíssimo salário, uma belíssima multa rescisória a partir do momento que ele perdesse 3 jogos e fosse demitido. Isso fez com que os técnicos brasileiros não tivessem método, paciência dos dirigentes para serem mantidos no... Coisa que os estrangeiros muitas vezes têm muito mais. Davi Ancelotti sai no Botafogo agora porque tem um passaporte diferente de vários outros.